Oi, pessoal, sejam bem-vindos para o curso de técnico de enfermagem. Recebam as boas-vindas do Instituto Técnico Ana Nery. Eu sou a professora Ana Maria e vou dar a matéria para vocês sobre técnicas básicas de enfermagem. A nossa disciplina ela é bastante longa, tá? A gente vai ter cerca de 130 horas mais ou menos, 2 vezes de aula por semana. Então a gente vai ter um contato bem grande e assim que vocês puderem, já pode fazer um grupo e me adicionar no grupo para a gente ir conversando e esclarecendo as dúvidas de vocês, tá? Respondendo as perguntas, porque como a gente está começando um curso em EAD, vocês com certeza terão bastante perguntas para fazer. Então, vocês vão poder fazer através desse grupo e eu vou esclarecendo todas as dúvidas que eu conseguir esclarecer para vocês, ok? Então, o que são as técnicas básicas de enfermagem? O que vocês vão aprender nessa matéria de técnicas básicas? Então, as técnicas, elas são os procedimentos realizados nos pacientes, tá? Por exemplo, aferição de sinais vitais, banho de leito, curativo e todos os cuidados que a gente vai dispensar para esses pacientes durante o nosso dia de trabalho. Então, o que seria aferição de sinais vitais? É a verificação dos sinais vitais da pessoa, tá? Então, já está falando, sinais vitais. Eu vou aferir, tá? Eu vou verificar. Não vou tirar. A gente não tira a pressão, não tira a temperatura. A gente faz aferição, certo? Então, a aferição de sinais vitais é quando eu me refiro à verificação de pressão arterial, pulso, temperatura, respiração, a saturação, tudo isso vocês vão ver dentro dessa disciplina e tudo detalhado e explicado item por item, tá? O banho de leito vocês também vão ter durante essa disciplina. Nós vamos falar sobre curativo, vamos falar sobre as escaras de decúbito que os pacientes podem ter, vamos falar sobre arrumação de leito, lavagem das mãos, enfim, todas as técnicas que vocês desenvolvem com os pacientes, tá? E todos os cuidados que você tem que ter com você e com o paciente, nós vamos tratar nessa disciplina. Por isso que eu torno a repetir que ela é uma disciplina bem longa e que a gente vai ter um relacionamento assim bem ativo para que tudo seja assim muito bem explicado para vocês. Como vocês sabem, nesse momento, infelizmente, ainda a gente não está conseguindo fazer aulas de laboratório, mas assim que liberar, né, que a cidade sair dessa fase vermelha, então a gente, né, futuramente vai poder utilizar o laboratório. Mas não se preocupem com isso, porque quando chegar o momento de vocês irem para o estágio, que vocês vão desenvolver essas técnicas, vocês estarão preparados para isso. Quais são os objetivos das técnicas básicas de enfermagem? Por que elas existem? Para proporcionar bem-estar aos pacientes. Dessa forma, eu dou uma qualidade de vida para a pessoa. Então, quando eu falo em qualidade de vida, às vezes eu estou dizendo realmente só num tratamento paliativo para eu amenizar o sofrimento da pessoa, né? Porque você vai lidar com o paciente eletivo, que ele marca uma cirurgia, vai lá, faz a cirurgia, fica bem, vai embora. Você vai tratar daquele paciente com uma pneumonia, que ele interna também e é tratado e vai embora. E você vai lidar também com aquele paciente numa fase terminal, não só de câncer, mas de outras patologias também. E em que você vai proporcionar para ele somente uma qualidade de vida. Por quê? Porque você sabe que o prognóstico dele é fechado e que a gente tem que ter, assim, essa humanização no atendimento para eu tornar esse final de vida para ele o mais agradável possível, né? Porque a qualidade de vida, gente, para esses pacientes, ela é primordial.
Então, eu vou lançar mão dessa humanização, que a gente vai ver também durante essa disciplina, e vocês verão em outras disciplinas também, né? Porque é muito preconizado a humanização do atendimento aos pacientes, certo? E que há necessidade realmente de eu ter essa empatia com o paciente, eu ter, assim, esse carisma em cuidar, certo? Porque o processo de cuidar, ele tem que ser muito bem feito, e a gente sempre tem que pensar que aquela pessoa que está naquele leito, ele é o ente querido de alguém, né? Poderia ser seu parente, ou poderia ser sua mãe, seu pai. Então, trate sempre com humanização, sempre com carisma, sempre com atenção, né? Porque a pessoa, quando ela está doente, fragilizada, ela precisa muito de atenção. E às vezes a própria enfermagem não desenvolve, né, toda essa humanização que ela precisa. Então, a gente precisa ter essa consciência que o processo de cuidar é um processo extremamente humanizado. Quando eu digo cuidados especializados, assim, vocês vão ter várias disciplinas, vocês vão fazer estágio em várias clínicas e os pacientes necessitam de vários atendimentos. Então, cuidados especializados. A clínica médica, né, é um cuidado especializado em clínica médica, clínica cirúrgica, materno-infantil. Então, cada pessoa, cada clínica requer um cuidado especial, né? Então, os procedimentos de enfermagem, as técnicas são a mesma, mas muitas vezes determinados procedimentos eu vou fazer de acordo com a patologia da pessoa, com aquilo que ele está precisando naquele momento. De uma forma geral, então, o técnico de enfermagem ele é responsável pela atuação em funções básicas de manutenção e de prevenção de vida. Uma das principais tarefas, né, do técnico é o suporte que ele dá ao enfermeiro durante os cuidados com o paciente. Então, vocês como técnicos serão, vamos dizer assim, o braço direito do enfermeiro nas unidades, né, que vocês vão trabalhar. Então, vocês ajudam a planejar e executar esses serviços, né, que os pacientes precisam. Vocês também vão trabalhar com pacientes graves e vão garantir a higiene e a segurança do local de trabalho, tanto do paciente quanto de vocês, que eu já falei, né? Mais para frente a gente vai ver a NR32, que fala sobre os equipamentos de proteção individual que você tem que ter para que você se proteja, tá? Porque assim, tem coisas que eu vou me paramentar para proteção minha e do paciente, e outros que é mais pela minha proteção, né? No caso de calçar luva, gente, para fazer procedimento, é muito mais a minha proteção, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu vou executar os procedimentos para que eu utilize os equipamentos de proteção adequado, para que eu não seja atingido por alguma patologia, né? E nem transmita nada. O enfermeiro, ele é o profissional que ele é formado, né, na faculdade de enfermagem e que tem, na maioria das vezes, duração de 5 anos e é oferecido no grau de bacharelado. Então, tem algumas faculdades que são 5 anos e tem algumas que ainda são 4 anos. O técnico, que é o caso de vocês nesse momento, é o profissional formado num curso técnico, a duração é de aproximadamente 2 anos, tá? E vocês têm que ter o ensino médio completo. E vocês vão executar muitos procedimentos que já não é mais pertinente ao auxiliar de enfermagem, que aqui é a última categoria, tá? Então, vocês no técnico de enfermagem, vocês têm 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. Quando você termina o módulo 1, vocês vão já ter o certificado de auxiliar de enfermagem. Quando vocês terminam o segundo módulo, vocês são técnicos de enfermagem, tá? Então, hoje o auxiliar de enfermagem, ele é uma pessoa extremamente importante ainda dentro dessa cadeia, né, de atendimento, porém, existe o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E hoje, né, gente, todo mundo deve procurar uma pós-graduação,
tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. Então, já existem muitas pós-graduação, inclusive, para o técnico de enfermagem. Não pode parar de estudar nunca, né? Tem que se especializar e estudar para sempre, né, gente? Porque a medicina, a tecnologia, elas avançam diariamente. Então, a gente tem que sempre se manter atualizado. Quais são as disciplinas que vocês vão estar vendo nesse curso, durante o curso inteiro, durante esses 2 anos, tá? Então, agora vocês estão começando aqui com anatomia e fisiologia, que vocês vão ter. Comigo, seria os fundamentos de enfermagem, que a gente chama de técnicas básicas também. E na bioética, vocês vão ter também a disciplina de ética de enfermagem. Então, nesse primeiro momento, são as 3. Depois vocês vão ter clínica médica, cirúrgica, urgência, emergência, tá? Paciente crítico, que são os pacientes internados na UTI, microbiologia e parasito, saúde coletiva, saúde do adulto, saúde do adolescente, saúde da mulher, do idoso, saúde mental. Então, assim, é um currículo bem grande de disciplina para formar vocês técnico de enfermagem. Então, vocês veem que a responsabilidade é bastante grande, né? Tanto do aluno quanto do professor. Por isso que tem que se empenhar realmente no curso que você está fazendo para que você seja um bom profissional, não mais um profissional na área. O que são as rotinas de enfermagem? Porque eu vou falar bastante de rotina, de procedimento, de POP. Então, já vou começar a dar para vocês alguns conceitos, né? Então, o que são as rotinas de enfermagem? Elas representam as instruções técnicas para a execução de uma tarefa específica de assistência de enfermagem. Então, a rotina é onde eu vou, você vai aprender, tá? As técnicas para você desenvolver essas tarefas diariamente. Elas descrevem sistematicamente todos os passos para a realização de uma tarefa. Então, isso é a rotina, tá? O que são procedimentos operacionais? Lá dentro do hospital, quando vocês forem para estágio, vocês vão ouvir falar muito em POP. Então, POP é o procedimento operacional padrão. Então, lá nas normas, rotinas, você vai aprender, né, como que você desenvolve as técnicas. Aqui no POP, ele é padronizado, tudo isso que você aprendeu, e todo mundo vai executar o procedimento de uma única forma. Então, todo mundo vai passar sonda vesical de acordo com aquela técnica. Todo mundo vai fazer um banho de leito de acordo com aquela técnica que está descrita, tá? Então, isso são procedimentos operacionais padrão, que sempre vocês vão ouvir POP. Então, quando ouvir essa palavra, você já sabe o que significa. O POP é um dos documentos requisitados pela vigilância sanitária para abrir uma empresa. Então, ele pode ser tanto para a enfermagem quanto para outros órgãos, inclusive casas de repouso, clínicas e tudo mais. Então, de acordo com aquele tipo de trabalho que é desenvolvido naquele local, são os procedimentos operacionais padrão que são exigidos pela vigilância sanitária para aquele local possa possa funcionar e, obviamente, funcionar adequadamente de acordo com as normas da vigilância sanitária. As rotinas são os procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. E normas é um conjunto de regras ou instruções para fixar os procedimentos. Então, qual é a norma da minha empresa? Então, fazer assim, assim, assim. Qual é a norma que eu vou utilizar dentro do POP? É isso, tá? Então, são algumas definições de algumas palavras para vocês já ir se familiarizando, certo? Com aquilo que a gente vai desenvolver com vocês durante toda essa disciplina e com outras disciplinas também, mas principalmente nessa de técnicas básicas. Resumindo a nossa matéria, então, a nossa carga horária de teoria são 130 horas,
tá? Então, vocês veem que é uma disciplina bem longa, é a mais longa que tem, e essa disciplina, gente, ela é pré-requisito para você ir para o estágio. Então, você tem que aproveitar bem essa matéria, tem que ser aprovado nessa matéria, para que você possa ir para o estágio, porque é dentro dessa matéria que você vai aprender todas as técnicas que você vai desenvolver com o paciente, certo? Então, estudem bastante, aproveita bem as aulas, certo? Torna a falar, vamos fazer um grupo para que a gente vá sempre conversando e que a gente vá esclarecendo o máximo possível as dúvidas de vocês. Não se apavore, porque no começo é difícil, vocês vão ter dificuldade de entrar na plataforma e tudo mais, até se familiarizar, mas assim, não pode desistir, nós vamos seguir juntos que vai dar tudo certo, tá? Vamos ter um trabalho. Normalmente esse trabalho que eu peço é sobre medicação, mas vai ser um pouco mais para frente, tá? Então não é agora. Aí nós vamos ter 4 provas, porque a matéria é muito longa, então eu não posso fazer 2 provas, eu tenho que fazer mais provas para que vocês tenham um tempo hábil para estar estudando, para poder realizar essas provas. Aí essas provas vamos ter P1, 2, 3 e 4, que eu vou somar a nota de todas as provas, mais do trabalho, que dá 5. Aí eu vou dividir pelo valor que der. Então, vamos supor, você tirou 7 nas 4 provas e tirou 8 no trabalho. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dividido por 5 vai dar a sua média, ok? A média de aprovação para vocês é no mínimo de 6, tá? Então, tem que manter sempre essa média aí de 6. Porque se for menos, aí ainda a gente tem a recuperação e tudo mais. E se na recuperação não der a nota, aí infelizmente não tem aprovação. Mas todo mundo vai conseguir, eu tenho absoluta certeza disso. Nós vamos ter aula 2 vezes na semana, tá? Vocês fiquem atentos ao calendário que a coordenadora envia para vocês, porque nós vamos começar com terça e quinta, mas depois pode ser que mude, né? Então, sempre atento ao calendário que ele é enviado todo mês para o aluno se orientar a respeito dos dias de aula. Toda aula, gente, vai ter uma atividade, então eu vou postar sempre lá na plataforma a aula do dia, aí eu posto a aula em PowerPoint nos anexos, e nos anexos ainda eu vou postar uma atividade para vocês fazerem, tá? São exercícios e que vocês vão enviar no meu e-mail. Tudo que vocês fizerem, vocês enviem no meu e-mail, tá? Que é anahetzheimer@gmail.com. Então, toda aula mesmo tem uma atividade, porque é através das atividades que a gente comprova a presença de vocês, tá? E que a gente comprova que vocês estão assistindo a aula, que vocês estão nos dando um feedback de que você assistiu a aula, que você fez a atividade, tá? E que, assim, eu também vou dar a resposta para vocês através do e-mail. Então, você vai enviar para mim, eu vou abrir meu e-mail, vou, né, verificar que você enviou, colocou lá ok e devolvo a resposta para você. Então, toda vez que você enviar uma atividade para mim, com certeza você terá uma resposta, pelo menos de ok, recebido, para você saber que a atividade chegou até mim, certo? Dúvidas eu sei que vocês estão tendo, mas por isso a formação do grupo, para a gente começar já esse contato, certo? Aqui eu já aproveitei, gente, e coloquei o que vocês devem começar a se preocupar em adquirir. Porque assim, hoje, atualmente, tudo é muito caro, tudo bastante difícil. Então, assim, um jaleco não custa barato, uma calça branca não custa barato, sapato também não. Então, o que eu aconselho vocês? Não precisa ser a semana que vem, nem na outra, tá? Mas com o tempo, vocês já vão adquirindo jaleco. O ideal é que vocês tenham 2 jalecos, 2 calças brancas, né? Porque assim, você tem que se trocar todo dia, né? Então, usou aquele uniforme hoje, vai chegar na sua casa, vai lavar e vai pôr outro limpo no outro dia.
Então, o ideal é que você tenha pelo menos 2 trocas, né? Tanto jaleco quanto calça. Vocês vão fazendo contato com o pessoal que já está na escola e tudo mais. Se eu tiver algum contato também, eu coloco no grupo, porque às vezes tem pessoas que elas já vendem jaleco. Então, e num preço até melhor. Então, a gente vai fazendo todo esse contato e o que eu puder também estar passando para vocês, com certeza eu já vou estar passando, certo? Porque assim, a gente vai ajudando vocês. Aqui são os sapatos que vocês devem também obter. Esse sapato aqui é da NR32, ele é um sapato de borracha, é muito confortável, eu particularmente uso esse sapato, e assim, é bastante confortável, fora que como ele é emborrachado, você chega em casa, já se quiser lavar o sapato, já fica tranquilo que não tem o menor problema nem de secar, né, porque você já seca ele. Esse aqui é um outro modelo. O que eu quero esclarecer para vocês é o seguinte: tá vendo que tanto um sapato como o outro, e tem outros modelos, tá? Isso aqui é somente um modelo para vocês se orientarem. O importante é que o peito do pé fique coberto. Tá vendo, ó, como ele vem até em cima do peito do pé, ó? Então, ele é todo fechado e ele cobre o peito do pé. Então, isso é importante que aconteça. Você não pode ir com um sapatinho tipo sapatilha, bem abertinho, não pode, certo? E o sapato ele tem que ser emborrachado ou ele tem que ser de couro, né? Porque o sapato de pano, se cair alguma coisa no sapato, ele atinge a sua pele. E o de borracha e o de couro, ele retém qualquer tipo de líquido que caia nesse sapato, tá? Aqui também, olha, vocês vão já se preocupando em manter sempre a carteira de vacina em dia, né? Porque lá na frente, quando vocês forem para o estágio, vocês têm que entregar um xerox dessa carteira de vacina na escola. Por quê? Porque a escola tem que comprovar, a instituição que você vai fazer estágio, que a sua vacinação está em dia, tá? Então, seria tétano, hepatite, já vão para a H1N1. Então, quem não tem carteira de vacina ou que tem a carteira de vacina desatualizada, já vai procurando uma unidade básica de saúde, colocando em dia a sua vacinação, né? Porque às vezes não tem a carteira em ordem, e aí são 2, 3 vacinas que tem que tomar, tá? Aqui também, olha, eu coloquei o termômetro, né? Que vocês vão ter que adquirir para carregar como material de bolso. Aqui tem o esteto não é obrigatoriedade, tá? Mas assim, se você puder adquirir e ter o seu próprio esteto para você trabalhar, é ótimo. Se você não puder comprar, também não tem o menor problema, que as instituições elas têm o aparelho de pressão completo, que é o esteto e o esfigmomanômetro, tá? Para oferecer para o funcionário estar fazendo a aferição da pressão arterial. Eu só coloquei aqui como sugestão, porque às vezes quando vocês começam um curso, vocês já ficam todos animados e, né, querem adquirir alguma coisa. Então, se não puder adquirir, porque assim, gente, ter um aparelho de pressão em casa é sempre útil, porque você vai utilizar para sua família. Quando for para estágio, você procura levar o esteto se você puder adquirir, porque, né, tem o problema de você colocar no ouvido, e se você for usar um outro esteto da instituição ou de alguém que você emprestar, sempre vai estar limpando a oliva desse esteto, porque senão, às vezes você pode adquirir até uma otite de uma pessoa para outra, né? Então, esse seria o ideal, mas não tem problema se no momento não puder adquirir, tá? É só uma sugestão para vocês. Outra coisa que ainda eu não coloquei aqui também é o oxímetro de pulso, que vocês vão saber, mas o oxímetro assim, é para verificar a saturação do organismo. Quer dizer, para verificar qual é a quantidade de oxigênio que eu tenho no meu organismo, tá? Então, é um aparelhinho também que põe no dedo, acho que a grande maioria já deve ter visto, porque todo mundo já deve ter consultado e em todo lugar que a gente vai sempre faz a aferição dos sinais vitais, que hoje a saturação a gente já trata como o 5º sinal vital, né? Que ele é importante, todo lugar verifica, principalmente quem for nas UPAs, pronto-socorro, né? É sempre de rotina essa verificação.
Então, é também um aparelhinho que quem quiser, quem puder, quem idealizar pode adquirir, mas não é uma coisa obrigatória, tá? São dicas que eu tô dando assim, para vocês terem mesmo até para vocês na sua casa, certo? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês, já ir providenciando e se preocupando, porque às vezes o aluno, quando chega perto do estágio, ai, professora, ninguém me falou que leva para o estágio e tal. Então, eu sempre vou estar lembrando vocês, certo? A respeito do uniforme, né? O uniforme em si, que inclui o sapato, o jaleco, a calça e uma camiseta branca por baixo, gente. Camiseta com mãozinha mesmo, tá? Camisetinha da Hering, essas coisas assim. Então, sempre é bom você, é óbvio, né? Ir com uma camisetinha de manga, né? Por baixo, porque às vezes ocorre alguma eventualidade com o seu jaleco. Aí você tem que tirar aquele jaleco, você tem que estar com uma roupa, né, adequada por baixo daquele jaleco. Ah, outra dica, jaleco nunca se usa na rua. Vamos começar a falar isso desde agora, tá? Então, jaleco, ele é um equipamento de proteção sua. Você vai usar, você vai levar ele dobradinho, limpinho dentro da sua bolsa, vai vestir lá na porta do hospital, vai fazer o seu estágio. Quando você sair, você vai dobrar ele por dentro de um saquinho plástico que você trouxe ele limpo, vai levar para casa, tá? E lavar em casa para no outro dia você usar. Não me saia com o jaleco na rua. Não me vai na padaria, no bar, no restaurante, em lugar nenhum, porque pensa bem, você entrou no hospital, fez N cuidados com as pessoas e depois você vai com aquele jaleco sentar num lugar para comer? Então, né, desde já vamos fazer esse alerta já. Jaleco é um equipamento de proteção que a gente utiliza dentro do hospital. Saiu do hospital, tira o jaleco. Entrou no hospital, põe o jaleco. Ok? Dúvidas? É claro que tem, né, gente? Eu vou esperar vocês enviar para mim as dúvidas. Então, nessa primeira semana, vocês vão encontrar na plataforma essa aula explicativa, certo? Que eu acabei de falar com vocês a respeito do que são técnicas básicas, o que a gente vai desenvolver durante essa disciplina, quais são os cuidados que você vai ter com os pacientes, tá? E juntamente com essa aula, lá nos anexos, lembra que eu falei para vocês que tem a plataforma, aí vocês vão encontrar essa aula gravada, e nos anexos vocês vão encontrar essa aula gravada, que eu vou anexar lá em PowerPoint, e vou anexar uma outra aula em PowerPoint, que eu vou, é a história praticamente da enfermagem, tá? Para vocês terem ideia de como começou a enfermagem, que foi com a Ana Nery, a Florence primeiro, Nightingale, né? Que foi a grande historiadora, e foi ela que iniciou, foi ela que assim permitiu que as condições de higiene e os cuidados com o paciente fossem assim extremamente bem cuidados, bem orientados e tudo mais. E a Florence foi uma enfermeira americana e a Ana Nery é a nossa enfermeira brasileira. Então, lá nessa aula vocês vão encontrar o histórico para vocês estarem lendo e se familiarizando com essa história da enfermagem. No YouTube vocês vão encontrar também, gostaria que vocês pudessem assistir, um filme que fala sobre a história da enfermagem no Brasil. Quem puder, né, e tiver disponibilidade, pode estar procurando lá e assistindo também, certo? Para vocês terem, assim, as primeiras noções de como foi formada a enfermagem no mundo, né? Através dessas duas grandes enfermeiras, né? A Florence e a Ana Nery. Tanto é que a escola que vocês estudam tem um nome de Ana Nery, né? Eu aguardo vocês para os esclarecimentos de todas as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem bem à vontade para estar entrando em contato, certo? Por isso que eu peço que um representante do grupo forme o grupo, tá?
e me adicione no grupo. O meu contato vocês podem pegar com a coordenadora, tá? Que provavelmente ela também fará parte do grupo, para a gente começar a fazer o nosso bate-papo e esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem futuramente, ok? Mais uma vez, sejam bem-vindos, eu estou sempre à disposição para atendê-los, certo? E garanto que vamos ter uma disciplina assim, bastante satisfatória e um curso de muito sucesso. Por enquanto, tchau, pessoal.